postei um vídeo sobre o cerco russo a Bakhmut e a pronúncia pode variar de se é russo ou se é ucraniano. Não é a mesma língua. Aliás, o Zelensky não sabia falar ucraniano. Não é irônico? Isso foi um constrangimento para o Departamento de Estado americano. E tiveram que ensinar o Zelensky a falar ucraniano. Esse é o judeu nazista que odeia tantos, está sendo usado, né? Sacrificando a própria Ucrânia contra a Rússia, que é uma guerra proxy. Então o foco dessa reportagem aqui, desse vídeo aqui, eu postei o cerco a Bakhmut. Há vários detalhes sobre essa guerra, tudo. Mas aqui o ponto é a Veja como instrumento de propaganda do Departamento de Estado americano. É impressionante como esses caras, tu poderia, por benefício da dúvida, dizer que eles são burros, né? Ou preguiçosos, mas considerando como eles foram ativos no golpe de Estado contra a Dilma, que foi uma questão muito estratégica, aliás, não foi contra a Dilma, foi contra o Brasil. A Dilma era só a pessoa que estava ali, no momento. Né? Como o PT é a única coisa que mais ou menos se assemelha a algum interesse nacional, que não seja uma mera representatividade de interesse econômico colonial, como o Brasil sempre foi, que é onde os Estados Unidos quer os países, principalmente aqui da América, mas tu vê que eles querem lá na Rússia também. O objetivo deles na Rússia é o mesmo que eles têm aqui na América do Sul, criar esses governos de bosta, assim, neoliberal, e roubar tudo, que nem foi na época do Yeltsin. É o governo global unipolar que eles querem. É um dos dois, vai sair um governo global. Tu tem os multipolares e os unipolares, dá no mesmo, é ditadura global. Nós somos contra, eu sou contra as duas coisas, não é bom para. Tu não vai querer um governo global decidindo coisas por ti. Nós temos um exemplo disso nas vacinas, onde foi decidido compulsoriamente a nível internacional entre corporações farmacêuticas e a ONU, que a esquerda tanto ama. A esquerda não pode ver a ONU, que elas ficam molhadinhas quando vem a ONU. Mas a ONU, junto com essas organizações internacionais, junto com a farmacêutica, criou essa censura global que não se pode falar de vacina, dependendo do país, onde o país tem uma constituição mais frágil e um povo menos civilizado em termos de liberdade, que nem o Brasil, onde os caras vêm e decretam coisa e todo mundo segue, é só tu disfarçar aquilo de civilizatório que os caras seguem. Deu, não há nenhuma resistência. Então não se pode falar nada de vacina. E tem os militantes de esquerda que vão catando vídeos e vão denunciando o cara. Denunciando lá. Aqui tem um vídeo de um cara que questiona a vacina. Vou denunciar. Como foi aqui no canal. Tá? Geralmente é a esquerda. A direita não faz isso aí. A direita não faz isso aí. Eles veem que tu tem um argumento bom, eles te ignoram. Porque a direita tem a tática de flodar, inundar os posts na internet com militância, né? Assim, um bombardeio de bot, coisas, usa outras táticas. Então eles navegam dentro da liberdade de expressão. É a subversão. A direita trabalha com a subversão, a esquerda trabalha com aparelhamentos. Ambos usam as mesmas táticas, mas dependendo da área e do contexto, varia. Tá? Mas esse não é o assunto aqui. O assunto aqui é propaganda. Mortes de soldados russos na cidade de Bakhmut chegam até 30 mil. Alguém já somou o número de soldados russos pressupostamente mortos? Porque não faz sentido que morra mais russo que ucraniano, né? Moscou diz que perdas ucranianas também são graves. Não morreu 30 mil russos, porra nenhuma. Não tem que acreditar nada que saia da mídia, tá? Aqui. Isso aqui é fake news. Cadê a inquérito da fake news, Lula contra a Veja? Importância estratégica da cidade não justifica o tamanho do confronto. Como assim? Bom, poderia dizer e aplicar esse argumento para a polícia do Rota, né, brasileira. Policial nas praças, policial na rua com fuzil R-15 dentro da cidade também não justifica, né? Eu não estou vendo ninguém indignado. E é engraçado que esse pessoal da Veja e da esquerda, eles se escandalizam com o confronto em Bakhmut. Mas o Rio de Janeiro está tudo certo.
Rio de Janeiro é Bakhmut. Aliás, isso aqui foi um progresso. Tu vê a foto aqui, ó. Saiu de... Isso aqui é uma favela no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma favela no Rio de Janeiro, ó. Só que tem umas palmeiras e umas negras dançando na frente, gostosa. Uns caras comendo linguiça. Isso aqui é o Rio de Janeiro, isso aqui, ó. Pega e põe isso aqui no morro, é o Rio de Janeiro. Ou qualquer outra favela aí do Brasil. Não justifica o tamanho do confronto avalia autoridades. Quem são as autoridades? As autoridades. Então nós vamos peneirar aqui, eu não vou ler toda essa merda aqui, tá? Isso aqui, o cara vai no banheiro, caga isso aqui, saca essa... Quem é que manda a redação da redação? Não tem nome, ó. Quer dizer que isso aqui é uma construção de narrativa. Isso vem da própria CIA, isso aqui, eu acho. A batalha entre Rússia e Ucrânia, porque quem é que sustenta essa revista? Eu nunca vi um cara lendo Veja na minha frente, já viu? Quando é a última vez que tu viu um cara lendo Veja em papel? Também me mostra quem paga por isso aqui online, que eu não conheço ninguém. A batalha entre Rússia e Ucrânia pela cidade de Bakhmut já causou morte de 20 a 30 mil soldados russos. Isso é mentira. Possível isso, por causa da estratégia do ISR deles. Como disse o coronel Douglas McGregor, eles vão caminhando, que foi justamente o que os Estados Unidos destruiu no Brasil. O Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, a inteligência, a vigilância e o reconhecimento, que é satélites. A guerra moderna, ela é balística. Ela é feita através de comunicação instantânea. Então, para os teus soldados no chão caminharem, eles têm que estar sob o chamado guarda-chuva da inteligência e da comunicação instantânea. Então, por exemplo, tu tem a vigilância total da área, tu faz tudo, as grandes mortes causadas. Eu vou trazer umas datas depois, em contraste a isso aqui, porque isso aqui é um monte de besteira. Agora, por que um coronel americano seria contra a incursão dos Estados Unidos nisso aqui? Por causa da guerra nuclear, a possível guerra nuclear, porque é uma guerra idiota, tá? É uma guerra que só serve para esses interesses. Eu sei por que essa guerra é para fazer o governo global. Tu tem que criar atrição para resolver, oferecer solução, né? Esse é o supra. E outra teoria que eu tenho é que o Papa está por trás disso aí. Os Cavaleiros de Malta, esses caras, tudo faz parte desse setor de inteligência e militares, dessas empresas militares e dos bancos também. E qual é o problema da Rússia? A Rússia tem a Igreja Ortodoxa Russa. E a igreja faz parte do Estado. Então, o Papa não tem autoridade lá dentro. E o Papa é o cara que quer o governo global. Se tu pesquisar por conta própria, aí, não precisa ter fé em mim. Tu vai ver que a Igreja Católica, que foi a primeira Igreja Universal, porque é isso que quer dizer Igreja Católica, Igreja Universal, viu, Edir Macedo, os católicos chegaram primeiro, Igreja Universal. O Papa se proclama o Pontífice Maximus. Ele é o pica das galáxias, é assim que ele se enxerga. Não há salvação fora da igreja, é isso que ele acredita, quer dizer, ele é Deus, ele toma o lugar de Deus, o que é blasfêmia. Tá? O Papa é um blasfemador. Então, ele é o anticristo, de fato. Isso aí, de acordo, se tu seguir a lógica da escatologia cristã, tu vai ver que ele é o anticristo. Os protestantes entendiam isso. Agora os protestantes viraram evangélicos e viraram esses retardados mental aí, que vocês veem. Então a Igreja Ortodoxa Russa, que deve ser cheia de moralismo, como toda igreja é, e dogma, mas não é esse o ponto. O ponto é que eles não reconhecem a autoridade do Papa. E como essa igreja, aquela coisa tá lá, eles querem destruir isso aí. Tá? Esse é o serviço de assinaturas do Apoia-se. Ele está sendo dedicado prioritariamente como um serviço anti-neoliberal. Então, você tem o consenso do React contra o liberal. Você vai mandar um número das temáticas aqui e de 5 em 5 reais, a partir de 10 reais, de 5 em 5 reais, o seu voto vale um ponto a mais. Então, 10 reais teu voto vale um ponto, 15 teu voto vale 2, e você manda o número da temática. Isso é uma forma de descobrir o que as pessoas pensam e ver se elas estão alinhadas naquilo que elas pensam, formando um consenso aleatório, exatamente assim. E você tem o React contra liberal a partir de R$35, onde você escolhe um vídeo de qualquer um liberal que for aí, e eu faço um React contra ele todo mês.
Então, porque esse canal surgiu, no início, quando esse canal surgiu, 5 anos atrás, muita gente detestava, ainda detesta esses neoliberais. Então, os neoliberais são muito detestados e o pessoal, isso é para atender a demanda. Muito bem, então vamos às razões pelas quais... onde é que está a mentira da Veja aqui? Bom, a mentira da Veja está na propaganda do Departamento de Estado americano da inversão da situação. Então eles vêm com frases assim: tá, todo mundo sabe onde fica isso aqui. Restam apenas 3 mil civis na área, tá? O que é uma micro seção de um bairro aí, né? Uma escola chega a ter 10 mil alunos, uma escola pequena. O Ministério da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse nessa terça-feira, que o preço do conflito da cidade também é alto para a Ucrânia. Então também é para a Ucrânia alto, porque a Rússia pode destruir isso em 2 minutos. Ele afirma que 11 mil soldados ucranianos morreram na batalha apenas em fevereiro desse ano. Lembrando que eles estão botando arma na cabeça das crianças para alistar, estão pegando esses nazistas do Azov aí, estão indo nos bairros, sequestrando crianças, tá, com arma na cabeça, para lutar, para morrer numa coisa sem sentido. Isso aqui porque eles não vão vencer. Aí, claro, Kiev rejeita. Então eles estão tomando, tá? Ó, aqui vem a mentira. Para Kiev, essa coisa de transmitir o que os dois lados estão falando faz parte da propaganda, porque Kiev está mentindo. Qual é a verdade? A verdade é que Kiev é uma colônia americana que foi dado golpe, derrubaram o cara lá, os acordos de Minsk foram violados esses caras não cumpriram nada. O Putin anexou a Crimeia para não permitir que os Estados Unidos tivessem um acesso àquela região, né, via mar, porque senão eles só teriam o Ártico, a Sibéria lá em cima, né, e lá está sempre congelado. Para Kiev, o esforço russo está paralisado. Isso aqui é mentira. E o grupo mercenário Wagner, que lidera a batalha por Moscou, enfrenta a escassez de mão de obra e equipamento. Isso é mentira. A indústria bélica russa, os russos, presta atenção, os russos atiram por dia, o que eles chamam de shelling, tá? Shelling é aqueles mísseis, aquelas baterias antiaéreas, artilharia em geral. 60 mil shelling, 60 mil mísseis, bomba, por dia. Presta atenção, os ucranianos que recebem tecnologia consignada via essas fraudes da indústria bélica americana, equipamentos podados, porque os americanos não querem entregar coisa melhor, porque senão tem perigo dos russos pegarem e roubarem a tecnologia, é assim que eles pensam. Então eles entregam versões, é que nem tu comprar um carro sem vidro elétrico 1.0, cadê o completo? O completo eles não mandam para ti. Então, e tem que ensinar os caras a operar esse troço. Não é tão simples operar esses armamentos. Eu posso falar disso depois também. Então isso aqui é mentira, ó. Não é um exército privado do Putin. O Putin foi hitlerizado, ele foi transformado num Hitler. O Putin é um cara, no meio de todo um grupo de russos, e o povo russo quer que o Putin finalize essa guerra, e não que fique tomando cuidado. O Putin usa isso, né, usando a guerra para um fim, e não em si mesmo. Os russos querem eliminar essa situação aí. E ao mesmo tempo, os americanos querem brigar com a Rússia. Esses caras perderam, os americanos enlouqueceram, Washington, né, enlouqueceu de vez. Se continuar assim, o Trump vai vencer. E esse Biden, esse demente desse Biden aí, vai para as picas. Por isso o Lula deveria se afastar dos Estados Unidos. No sentido dessa guerra aqui, de não servir esses aspectos. Ó, espera que a chegada de novos lotes de poderosa ajuda bélica do Ocidente, incluindo tanques de guerra avançados e outros veículos blindados. Isso não vai dar tempo de chegar. Depois eu vou abordar o que o coronel Douglas Macgregor disse, porque ele já teve postos de comando, ele já comandou batalhas de tanque, ele teve postos na Alemanha, ele tem acesso a inteligências e informações que poucas pessoas têm, né? Ou
Outras pessoas têm, mas viram a cara porque fazem parte da propaganda. Então, isso aqui que a Veja está fazendo é pura propaganda. Quem controla esse editorial, quem decide que isso deve ser publicado, eu só posso compreender que a Veja é um jornal de propaganda do Departamento de Estado americano. Ninguém que é um jornalista sério acerca de um assunto vai publicar um troço desse, que é obviamente mentira para quem já acompanha o canal, porque não se trata de ter lado, se trata, a gente está do lado da verdade. Eu quero saber qual é a verdade, tá? Só porque a Rússia está certa não significa que a gente queira morar lá. Um exemplo, por exemplo, tá? Então o pessoal quer é ignorância isso, né? Um pacotão de concordância. Você tem que concordar com tudo. Não, não tem que concordar com tudo. E não tem nada a ver com concordar ou não concordar. Tem a ver que isso aqui é uma guerra de domínio global dos Estados Unidos, e é sempre positivo quando um país se levanta e resiste, porque isso é um bom estímulo para os outros nacionalistas, se eles forem organizados e tiverem esse empenho. O que no Brasil não resulta efeito nenhum. Quando tem uma guerra nacionalista fora do Brasil, como se houvesse alguma aqui dentro, os caras ficam loucos de medo. Tanto esquerda quanto direita. O establishment brasileiro, o grupo que governa o Brasil, fica se cagando de medo. Vai que a gente tem que se envolver em uma dessas coisas, porque isso é um bando de vagabundo. Esses exércitos brasileiros, essas burocracias estatal brasileiras, isso é um bando de vagabundo, a maioria. Não significa que seja todos, mas principalmente no setor de política internacional e segurança, é tudo vagabundo, tá? Esses militares não fazem nada, não lutam por porra nenhuma, nunca lutaram, nunca nos defenderam. E esses serviços não funcionam, essas inteligências, essas abinhas aí, nada disso serve nós, tá? Então, quando o empresarial, o grupo, os interesses empresariais brasileiros, os grandes interesses, né, que são representatividades externas, porque toda a indústria verdadeiramente nacional não pode ter. Tu quer fazer um governo global, tu não pode permitir. Eu já abordei isso 500 vezes. Então, esses caras se cagam de medo de ter que lutar em nome de alguma coisa. Então, para eles essas paz que eles procuram é meramente, por favor, não nos envolva nisso aqui. Vide quando o Mourão foi lá no grupo de Lima, cada um com seus próprios interesses. Quando o Lula vai falar de paz, todos eles entram uma uníssona concordância, porque nenhum deles quer se comprometer, nenhum deles quer tocar nesse negócio chamado nacionalismo, tanto a direita quanto a esquerda. Mas eles usam a retórica nacionalista, os ambos os lados, ocam essa retórica e aliciam ela para os seus interesses partidários locais. Então, isso aqui é pura propaganda, tá? E eles vão avançando, os russos vão continuar avançando, é isso aí.